Olá, como estão todos? Bem-vindos aqui ao canal do Professor Seca, hoje numa aula de revisão sobre direito de vizinhança, tema bastante interessante e que diz respeito a todos nós, na nossa coexistência social. Mas então, mais uma vez, antes de começar a aula, eu gostaria de que vocês não se esquecessem de se inscrever no canal, convidasse algum amigo e desse o like ao final. Antes de falar sobre as relações de vizinhança, eu faço um destaque aqui no final do slide. Observe como eu coloquei aqui. Assinale-se que o vocábulo vizinhança não se restringe à propriedade confinante, possuindo em direito significado mais largo do que na linguagem comum. Estende-se até onde o ato praticado em um prédio possa propagar-se nocivamente, alcançando, via de regra, não só os confinantes, como também outros prédios próximos. Bom, primeiro, deixa eu fazer uma explicação para vocês. É uma expressão que está muito no dia a dia, no senso comum das pessoas, casas geminadas e casas contíguas. Ou seja, contíguo quer dizer confinante, que está ao lado. E casa geminada vem da palavra gêmeos. São casas idênticas. Você pode ter casas geminadas e confinantes, ou seja, contíguas, e você pode ter casas geminadas em ruas diferentes. O que provoca uma casa ser geminada? Ela tem exatamente o mesmo projeto arquitetônico. E aí não se confunde juridicamente esses dois conceitos. Casa geminada, projeto arquitetônico idêntico, não necessariamente precisam ser confinantes, não necessariamente precisam ser contíguas. E aí quando nós temos o meu vizinho da lateral esquerda, o meu vizinho da lateral direita, eles são confinantes, são contíguos e não geminados se os projetos arquitetônicos forem diferentes. Então, é importante isso. E outro fato a se destacar, antes de começarmos a falar sobre direito de vizinhança. O conceito, ele vai além do confinante. Porque você pode morar num condomínio com 5 quadras e a conduta de um condômino, de uma quadra distante da sua, pode vir a influenciar, pode vir a ser prejudicial e atingir você. Então, não necessariamente o direito de vizinhança é direcionado aos confinantes. Pode o vizinho da rua seguinte, no abandono do seu terreno, na não manutenção, onde há proliferação de rato, barata, e isso vir a afetar você, apesar de ser uma rua afastada onde você mora. Então, o direito de vizinhança, quando a gente fala em vizinho, não necessariamente é o confinante, não necessariamente é aquele prédio que está contíguo ao nosso. Bom, esclarecido isso, então vamos falar agora sobre as relações de vizinhança. Primeiro destaque, dizer que trata-se de obrigação próprio terreno. O que é obrigação próprio terreno? É uma espécie de obrigação híbrida, porque ela não decorre da vontade, ela não decorre onde uma parte assume uma prestação em relação a outra, em decorrência de um contrato, em decorrência de um ato unilateral de vontade. A obrigação próprio terreno é aquela que decorre da propriedade sobre o bem ou sobre a posse do bem. E aí nós temos aqui os direitos de vizinhança são obrigações próprio terreno porque vinculam os confinantes, acompanhando a coisa. Então mudou o vizinho, não importa. Se aquele prédio se ele está em ruína e ele coloca em risco o seu, não importa que o vizinho hoje seja outro. O risco de ruína ainda afeta o seu direito. Obrigações dessa natureza só existem em relação à situação jurídica do obrigado, do titular do domínio, aí leia-se titular da propriedade,
ou do detentor de determinada coisa, ou seja, do exercício de posse da coisa, ou seja, vizinho. Como acontece com toda obrigação próprio terreno, a decorrente das relações de vizinhança se transmite ao sucessor a título particular. Então, a gente diz que essa é uma obrigação que acompanha o bem. Bom, nos dois slides seguintes, eu dou aqui uns exemplos do que nós vamos abordar no conteúdo sobre direito de vizinhança. E aí eu coloco aqui para vocês, primeiro, algumas regras que geram obrigações de permitir a prática de determinados atos. Nós vamos falar sobre elas. E depois, regras que impõem abstenções. Coloquei aqui só a título de exemplo e vamos trabalhá-las mais à frente. Então, por exemplo, aqui incide sobre o vizinho do prédio encravado obrigado a conceder passagem ao dono deste. Meus amigos, quando você tem a formação de um lote, de uma área, de um prédio, ele tem que ter acesso ao logradouro público. Se ele não tiver acesso ao logradouro público, nós dizemos que ele é um bem encravado. E aí, nesse caso, há o direito de passagem forçada, que nós vamos falar mais à frente. Outro exemplo, aqui recai sobre o dono do prédio inferior, obrigado a receber a água que flui naturalmente superior. Numa ladeira, você tem um prédio superior, a água de chuva incide sobre ele e ela tem que escorrer para o prédio de baixo. Então, obviamente, essa fluência natural das chuvas, ela tem que ser recebida pelo prédio de baixo, dentro daquilo que seria normalidade. Outra regra, aqui impõe ao proprietário a obrigação de permitir a entrada do vizinho em seu prédio, quando seja indispensável a reparação, construção, reconstrução da casa deste. Ora, se existe uma infiltração na minha parede por dentro, se eu quero pintar a minha parede externa voltada para o prédio do vizinho, eu tenho o direito de ingressar no prédio dele para fazer essa pintura, para fazer a manutenção que está causando essa infiltração. E a única coisa é que, obviamente, o vizinho tem o direito de estabelecer qual seria a hora e dia para que isso fosse feito, mas ele não pode impedir o meu ingresso. Bom, vimos esses exemplos, vamos aqui para os exemplos que determinam a abstenção. A proibição imposta ao proprietário de fazer um mau uso do seu prédio suscetível a prejudicar a saúde, o sossego e a segurança do vizinho. E a de abrir janela, irá do terraço a menos de 1,5 m do prédio de seu confinante, está no direito de construir, que vamos falar mais à frente, devassando desse modo a propriedade deste. Imagina, o sujeito abriu uma janela, meu vizinho abriu uma janela na parede divisória para minha casa, devassando completamente, invadindo totalmente a minha privacidade. Vamos falar mais isso mais à frente. Então estão aqui alguns exemplos da relevância, né, de regras e da relevância, sobre esse tema direito de vizinhança. Então vamos começar aqui do uso anormal da propriedade. E aí nós temos o artigo 1277, ele define o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. E temos ainda no parágrafo único dizendo o seguinte: proíbem-se as interferências considerando a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Ou seja, esse parágrafo único ele estabelece alguns requisitos que nós vamos falar mais à frente. Então, primeiramente, a gente precisa definir quais são as espécies de atos nocivos. E aí nós temos 3 espécies. Os atos nocivos podem ser ilegais,
abusivos ou lesivos. Os atos ilegais e os atos abusivos, todos dois são espécies do gênero atos ilícitos. Nos atos ilegais, aqui o sujeito ele vai ter uma conduta negligente, imprudente, ou ele é imperito para algum tipo de atividade que ele queira fazer. Então, ilegais são os atos ilícitos que obrigam a composição do dano nos termos do artigo 186. Por exemplo, atear fogo no prego do vizinho. Ou seja, qualquer conduta que, volto aqui a repetir, que seja negligente, imprudente ou imperícia. Os atos abusivos aqui diz respeito ao abuso de direito. Você, ao utilizar a sua propriedade, ao exercer a sua posse, ela não pode ir além da finalidade social. Então, lá, consideram-se abusivos não só os atos praticados como proprietário deliberado de prejudicar o vizinho, senão também aqueles que o titular exerce o seu direito de modo irregular, em desacordo com a sua finalidade social. Então, não tem como o vizinho querer escutar música, é um direito que assiste a ele, está dentro do exercício do direito dele, mas num volume que venha afetar o seu vizinho. E, obviamente, que aí há um grau de tolerância. Uma coisa é você escutar a música de manhã e outra coisa é você escutar a música na madrugada. Por isso que, ao se aferir esses atos ilegais e abusivos, há que se levar em consideração caso a caso. E por último temos aqui os atos lesivos. E são atos lesivos os que causam dano ao vizinho, embora o agente não esteja fazendo uso anormal da sua propriedade e a atividade tenha sido até autorizada por alvará expedido pelo poder público. Ou seja, aqui não há um ato ilícito, mas vai causar incômodo, vai causar dano. Então são atos absolutamente lícitos e irregulares, causando, não obstante, dano ao vizinho. E aqui eu coloco um exemplo para vocês, uma indústria que emite fuligem no ar, poluindo o ambiente. Aquela indústria tem autorização para funcionar naquele local, mas causa esse tipo de dano lesivo. Não é um ato ilícito, porque ela está dentro da legalidade, mas acaba causando dano e, obviamente, vai gerar a obrigação de indenizar. Então, vamos agora, então, ver os critérios de verificar a normalidade ou a anormalidade da utilização de um imóvel. Bom, primeiro critério, verificar a extensão do dano ou do incômodo causado. E aí eu coloco assim, se nas circunstâncias este se contém no limite tolerável, não há razão para reprimi-lo. Com efeito, a vida em sociedade impõe às pessoas a obrigação de suportar certos incômodos, desde que não ultrapasse os limites do razoável ou do tolerável. E aí, quando a gente fala em tolerabilidade, por isso que eu digo, direito de vizinhança, você tem que analisar caso a caso, porque é óbvio que para um jovem o tolerável é diferente que para um idoso. Então, há de se levar em consideração esse fato da tolerabilidade. Outro fato, se você mora num prédio em frente a uma rua, é óbvio que haverá necessidade da tolerância ao ruído dos carros automotores que passam nessa rua. Pois bem, vamos ver outro critério. Examinar a zona onde ocorre o conflito, bem como os usos e costumes locais. Não se pode apreciar com os mesmos padrões a normalidade de uso da propriedade em um bairro residencial, em um industrial, em uma cidade tranquila do interior e em uma capital. Lógico, uma cidade do interior tende a ser mais pacata e mesmo na cidade grande
Nas cidades de médio porte também você tem lá o zoneamento especificado no plano diretor da cidade. E você tem áreas industriais, você tem áreas comerciais e você tem áreas residenciais. E, obviamente, se você resolveu morar próximo ao aeroporto da cidade, haverá que se ter uma tolerância com relação ao ruído provocado pelas aeronaves ao decolar ou aterrissar. Bom, um outro critério: considerar a anterioridade da posse. Porque, em princípio, não teria razão para reclamar quem construísse nas proximidades de estabelecimentos barulhentos ou perigosos. É o que sustenta a teoria da pré-ocupação. Por ela, aquele que primeiramente se instala em determinado local acaba, de certo modo, estabelecendo a sua destinação. Esse último tópico aqui, eu lembro que nós passamos por uma experiência no escritório em que o sujeito adquiriu uma casa com um preço muito mais em conta do que seria o valor do mercado, porque teria um compartimento ao lado, confinante a esse imóvel, uma lixeira, a lixeira do condomínio. E essa lixeira instalada ali, ela observava todos os requisitos estabelecidos pelo município no que diz respeito à saúde, à higiene. E aí, mas é uma lixeira. E aí, quando ele adquiriu ali ao lado, pagou um preço muito mais em conta, 40%, se eu não me engano, na época, mais barato. E aí depois quis promover ação em face do condomínio para a retirada da lixeira. Ele queria se beneficiar duas vezes. Ele teve um desconto para poder ir morar ali e depois queria se beneficiar. Teve improcedência o pedido dele justamente pela chamada teoria da preocupação. Ele, quando foi para lá, já sabia disso, pagou esse desconto. Obviamente que o condomínio conseguiu produzir prova de que ele tomava todos os cuidados necessários para que não houvesse proliferação de baratas, de ratos, reduzindo drasticamente a questão de cheiro, então atendendo toda a legislação pertinente. O condomínio conseguiu produzir prova disso. Então, por isso que foi dado improcedência ao pedido desse condômino com base na teoria da preocupação. Bom, pelo nosso conceito que nós vimos lá no artigo 1277, vimos que existem alguns bens tutelados que são a segurança, o sossego e a saúde. Quando nós falamos em segurança, e aí se estamos falando sobre direito de vizinhança, nós estamos falando de ofensa à segurança, que constituirá ofensa não só à segurança pessoal, como dos bens, a exploração de indústrias de explosivos inflamáveis. Imagine, você ter uma fábrica de fogos de artifício ao lado da sua casa, a provocação de fortes trepidações, o armazenamento de mercadorias excessivamente pesadas, enfim, todo e qualquer ato que possa comprometer a estabilidade e solidez do seu prédio, como também a sua segurança pessoal, como nós conversamos aqui no início. No que tange ao sossego, nós estamos falando sobre a perturbação ao sossego. Todo mundo tem o direito ao sossego. E aí, como que isso pode vir a acontecer? Com ruídos exagerados, em geral, provocados por gritarias, festejos espalhafatosos, atividades de danceterias, emprego de alto-falantes de grande potência. Sujeito que é numa área residencial instalar uma casa de festas. Com certeza isso vai trazer perturbação ao sossego. E por último, prejuízo à saúde é provocado por emanações de gases tóxicos, depósito de lixo, poluição de águas pelo lançamento de resíduos, ou seja, existe uma amplitude muito comum nas cidades, terrenos que não têm cuidados pelo seu proprietário, permitindo que o matagal cresça, e aí proliferação de barata, proliferação de ratos, enfim. Isso seria
considerado também não resguardar, não preservar esse terreno, estaria afetando a vizinhança e, obviamente, estaria sujeito a ter que indenizar a vizinhança, além de ser obrigado e compelido a fazer a manutenção e limpeza do seu prédio. Bom, aí um destaque aqui, o decoro. O que acontece? O 1277, ele não fala sobre decoro. E nós já enfrentamos uma situação dessa no escritório, em que algumas moças, um apartamento, e elas exerciam atividade de programa, de prostituição. E aí, como nós não temos a manifestação legal sobre isso, então há um entendimento que o decoro, o proprietário ou possuidor de um prédio não tem como impedir as prostitutas se instalem nos apartamentos desde que não perturbem o sossego e demais moradores. Você não tem como impedir que um outro morador receba pessoas, viva profissionalmente disso, da comercialização do corpo dela. Não tem como impedir isso. Agora, logicamente, desde que isso não venha, de alguma forma, afetar o seu sossego, que haja excessos de ruídos. Se isso não acontecer, não há como se impedir esse tipo de atividade. E nesse caso que eu estou contando para vocês, que a gente enfrentou aqui, a grande reclamação dos moradores era que os homens que iam nesse local, nesse condomínio, acabavam não tendo respeito para as senhoras que moravam, esposas de outros moradores. Essa era a reclamação deles. E aí, por esse aspecto, a gente conseguiu inibir a exploração, né, dessa atividade de prostituição nesse condomínio, e as pessoas, então, devolveram o imóvel e saíram lá do prédio. Então, observe, não tem como, mas você tem que analisar caso a caso. A partir do momento que as pessoas que iam lá frequentar não tinham respeito para os demais moradores, nós conseguíamos inibir esse tipo de conduta mediante a alegação de ofensa aos usos e costumes. Bom, soluções para a composição de conflitos, doutrina e jurisprudência. Se o incômodo é normal, tolerável, não deve ser reprimido. A reclamação da vítima será aferida segundo o critério do homem médio. Só serão atendidas reclamações relativas a danos considerados insuportáveis ao homem normal. Se o dano for intolerável, deve o juiz primeiramente determinar que seja reduzido às proporções normais. Em vez de decidir logo, né, e impedir o funcionamento de alguma atividade, deve ele, obviamente, se ater em buscar alternativas que se reduza dentro do que seria tolerável. Então, lá, ele pode fixar horários de funcionamento de uma determinada atividade considerada nociva, por exemplo, estabelecendo que só pode ser feito durante o dia. Ele pode exigir a colocação de aparelhos de controle de poluição sonora, levantando barreiras de proteção. Preceitua ainda o 1279, ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, poderá o vizinho exigir a sua redução ou a eliminação quando estas se tornarem possíveis. Bom, outra hipótese, se não for possível reduzir o incômodo a níveis suportáveis, então aí nesse caso o juiz vai determinar a cessação da atividade. Quando nem mediante o emprego de medidas adequadas se conseguir reduzir o incômodo a níveis suportáveis, ou quando a ordem judicial para que sejam adotadas não for cumprida, determinará o juiz o fechamento da indústria ou do estabelecimento, a cessação da atividade ou até a demolição da obra, se forem de interesse particular. Vejam, essa é uma alternativa final, última, drástica. E temos aqui ainda, se o incômodo não puder ser reduzido aos graus da tolerabilidade mediante medidas adequadas, será imposta ao causador
o dano ou obrigação de indenizar o vizinho. Então, o artigo 1278 diz o seguinte, né, o direito atribuído ou prejudicado de fazer cessar as interferências nocivas previstas no 1277 não prevalece quando forem justificadas de interesse público, caso em que o proprietário ou possuidor causador delas pagará ao vizinho indenização. Mas a atividade não vai ser cessada, porque há atividades que são de interesse social. Não se determinará, eu coloquei até como destaque aqui embaixo, não se determinará a cessação da atividade se a causadora do incômodo for indústria ou a qualquer atividade de interesse social. Então, você imagina, uma indústria lá no local, ela gera emprego para as pessoas que moram na localidade. Mas isso não afasta a indenização que possa ser imposta a essa indústria pelos incômodos que ela provoca. Bom, vimos assim a nossa primeira aula de revisão sobre o direito. Até a nossa próxima aula ainda, temos muita coisa ainda para falar sobre direito de vizinhança, muita coisa interessante ainda, né? Mais uma vez agradeço aqui de coração a presença de vocês, o prestígio de vocês. Não esqueçam de dar um like, não esqueçam de se inscrever no canal e principalmente não esqueçam de convidar um amigo para fazer parte da nossa comunidade. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço, um beijo no coração de todos.